Efésios 6:10. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Entendeu comigo? Firmes. Por que eu tenho que estar firme? Contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, tem problema que está acontecendo na sua vida, que o diabo planejou. O diabo não é aquela pessoa que fica ali atirando. Não, ele calcula. Ele sabe exatamente aquilo que rouba a tua paz. Ele planeja o cenário certo para tentar te tirar da visão. Então Paulo está dizendo, olha, para que você possa estar firme nesse momento, você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E você deve se revestir de toda a armadura. Agora, nós que Paulo não está falando para você orar a Deus pedindo para que Ele te revista. Ele está dizendo que é você que se reveste, amém? Então sou eu quem faço. Diga, sou eu quem devo me revestir. Mas se a Bíblia está ordenando que eu me revista, então a Bíblia tem que me dizer como eu faço isso, amém? Vamos continuar. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e o sangue. Você está falando de quê? De pessoas, amém? Amém. Sinal de que Satanás também irá usar pessoas. Então Paulo já está deixando bem claro: não perca tempo lutando com as pessoas. Sua guerra não é contra as pessoas. Então, se não é contra as pessoas, a minha guerra é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você vê que tem toda uma hierarquia de demônios, e é muito demônio, onde há planos sendo orquestrados e demônios que são responsáveis por fazer aquele plano se cumprir, amém? Satanás, ele arquiteta planos, esses lados são astutas, ele tem toda uma hierarquia de demônio para passar ordens e para se mover contra a sua vida. Sabe? Paulo está dizendo isso não para que você fique com medo, amém? Porque a Bíblia também diz lá em Colossenses que Cristo despojou os principados e as potestades e os expôs ao ridículo. Então o diabo é um ridículo, amém? Paulo não está dizendo isso aqui para você ficar com medinho. Ai meu Deus, eu não tenho demônio contra a minha vida. Não, ele está dizendo isso aqui para que você tenha cuidado de se fortalecer, para que você fique firme, para que você não se engane pelas situações, para que você não erre uma decisão. Ou de repente tem uma pessoa ali, uma situação, uma briga, uma contenda, aí você cai naquilo ali e acaba entrando naquela contenda. Isso que Paulo está dizendo, a sua luta não é contra pessoas. E como que eu vou passar por esses lados, por esses momentos em que Satanás usa pessoas contra mim, e vou passar firme, sem errar, sem pecar, sem tomar decisões erradas? Se eu estiver fortalecido no Senhor, e se eu estiver revestido. Ok, irmãos? Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecermos firmes. Sabe o que isso quer dizer? Que a posição que você está, há um nível de edificação, de fortalecimento espiritual, que você pode passar por um problema, e com a firmeza que você entrou no problema, é a mesma firmeza que você vai sair do problema. Aquele problema não vai conseguir te tirar da sua posição. É isso que Paulo está dizendo, olha, estai firmes, assim, no 13 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficares firme. Ou seja, eu já estou firme, mas depois que eu fiz tudo, depois que eu passei por tudo, eu continuo firme. Amém? Nós podemos dizer: Deus me quer firme. Deus me quer firme. Verso 14: estai, pois, firmes, sendo
cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Cingido fala de quê, irmão? Cinto. Amém? O que segura a calça? O cinto. Então o cinto fala daquilo que segura a armadura. E o que segura toda a armadura? Qual é a base que segura toda a armadura? É a verdade, irmão. Cingidos os lombos com a verdade. Verdade aqui, irmãos, não se limita apenas o você falar a verdade. Todos nós sabemos que temos que falar a verdade, amém? Falar a verdade cada um com o seu próximo. Mas verdade aqui está no sentido de revelação, realidade. Porque existe um engano. Então a primeira coisa que você precisa entender de você estar revestido é que você precisa ter revelação. Você não pode estar no engano. Como é que você vai resistir Satanás no engano? Então repita, eu preciso ter. Diga mais forte, eu preciso ter a verdade. Jesus disse, Pai, a tua palavra é a verdade. Não é o que o homem diz, não é o que o homem acha, não é o que o médico diz, não é o que o economista diz. É o que a palavra de Deus diz. Essa é a verdade. E é isso que sustenta a minha armadura. Esse é o meu cinto. E aí depois, vestida a couraça da justiça. Fica a couraça, que protege seu peito. Amém? Amém. E a couraça é da justiça. Justiça, irmão, aqui está falando, sabe o quê? De você não ter a sua justiça própria. De você, eu sou. Deus vai me dar vitória porque eu fiz. Eu fiz, então Deus vai fazer. Isso é justiça própria. Quando você acha que Deus vai fazer por você porque você está fazendo, aí não é graça. Aí é obras. Então foge desse negócio de vem cá, tantos dias de jejum para isso, dá tanto para Deus fazer. Tudo isso te tira da justiça. Jesus disse, buscar o reino de Deus é a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Você nem está dizendo o quê? Não serão dadas, serão acrescentadas. Porque já tem algo, então você acrescenta mais. Acrescentado porque você já tinha algo antes. E o que você tinha? O reino e a sua justiça. E tudo isso, irmão, o reino e a justiça, você recebe no momento da salvação. E Satanás vai tentar te tirar da justiça. Então o que é o reino? O reino vem dentro de você. Deus disse, o reino dos céus está dentro de você. E o que é a justiça? A justiça é simples. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então não é pelo que você faz, não é porque você é bonzinho, não é porque você dá oferta, não é porque você faz campanha, não é porque você jejua, não é porque você ora, é porque Ele pagou por você. Você é justo nele, a justiça dele foi imputada em você. Então isso faz parte da sua proteção contra o inferno. Quando você entende que você é justo, não nas suas próprias práticas, mas você é justo em Cristo. Não é que você vai viver na carne fazendo tudo que é errado, não. Mas muitas das vezes Satanás ele consegue te derrotar, ele consegue achar uma brecha na tua vida, quando ele pega alguns defeitos seus, então já está vendo? Você está com esse problema, não é disso. Está vendo? Deus não vai te dar vitória porque você é assim. Mas quando você tem a justiça, a couraça da justiça, e você sabe que em Cristo você é justo, aí você tem as falhas, aí você tem defeitos, mas em espírito você está santo diante de Deus, porque o sangue dele te purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então você está Glória a Deus. Essa é a couraça que te reveste. Amém. A couraça da justiça. Amém. No Antigo Testamento está escrito que Ele nos daria vestes de justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Vestes de justiça. Calçados os pés na preparação. Repita comigo. Preparação. Preparação. Preparação da teologia. Não. Preparação do seminário. Preparação do curso de evangelismo, curso de obreiro. Preparação de quê, irmão? O Evangelho da Paz. O que te prepara é o Evangelho.
Amém? Amém. Porque a Bíblia diz, até para que você tenha couraça da justiça, você vai precisar do Evangelho. Porque em Romanos, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Amém? Então você vai se calçar. O que é se calçar? É se basear. Em quem você baseia a sua fé? No Evangelho. Amém? Agora, isso aqui é o principal, irmão. Olha só o que Paulo fala no verso 16. Tomando sobretudo. O que ele quer dizer sobretudo? Sobretudo quer dizer principalmente. Ele está dizendo, de tudo isso daqui é o mais importante. Olha, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis o quê? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é um dardo inflamado? Antigamente nas guerras, você tinha um arraial, o exército estava se preparando para a guerra, eles acampavam, eles tinham aquele arraial durante a noite, para que durante o dia eles fossem para a peleja. E aí às vezes o inimigo vinha tentar pegar eles desprevenidos. Então eles vinham durante a noite e eles pegavam flechas com fogo, e eles queimavam a ponta da flecha, e aquelas flechas elas vinham com fogo na ponta. E quando elas batiam no arraial, nas tendas, incendiavam tudo. O que Satanás está enviando para te incendiar? Você está aqui tranquilo, sua mente está tranquila, Deus é maravilhoso. De repente vem um pensamento, pronto, você foi todo incendiado. Você estava em paz, agora você já está atribulado. Ou então você está aqui tranquilo, eu amo Jesus, eu amo meus irmãos. De repente tem uma lembrança de alguém que te fez algo ruim, e de repente você se liga. Ou seja, o que é um dardo inflamado? É uma informação, um pensamento que vem e consegue mexer com você inteiro. Dardo inflamado também fala de algo que vem contra a sua vida. Porque a arraial tenta também falar de casa, de família, de finanças também. Muitas das vezes tem situações contra essas áreas. E aí por isso que Paulo está dizendo, tomai sobretudo o escudo da fé com o qual eu apago. Quando eu boto o escudo na frente, a flecha bate ali, o escudo ele é de quê? Ele é de metal, o metal não pega fogo. Então a flecha ela se apaga. E ela não encontra material com combustível para incendiar. Então ela apaga. E ela foi uma flecha inútil. Então as flechas que Satanás lança contra você, elas têm que se transformar em flechas inúteis. Ele tem que perceber que aquilo que ele lançou contra você foi inútil. Amém. Na sua fé. Amém. É o escudo da fé. É por isso que você tem que meditar na palavra, para que você tenha uma fé firme. Porque quando vem uma certa, vamos supor que você está passando por uma situação financeira, aí vem um dado. E você não vai conseguir pagar essas contas não. Aquilo vem para quê? Para te inflamar, para te tirar a tua paz, para te inquietar todo. Mas se você está firme na palavra, você segura o escudo. E qual é a sua fé? O meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Então aquele dardo que vem carregado daquela incredulidade, daquela inquietação e preocupação, ele não encontra em você matéria-prima para poder mexer com você. Ele veio dedicar com o quê? Com a sua fé. Esse é o escudo da fé. Glória a Deus. 17. Tomai também o capacete da salvação. O capacete fica onde? Cabeça. Na cabeça. Ele já falou da justiça que agora, não está? Então que salvação é essa aqui que protege a minha mente? Não é a salvação do dia que eu aceitei Jesus. Tiago diz, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Salvar aí, irmão, é a palavra grega sozo, que significa salvação, restauração, cura, proteção. Então a palavra, quando você medita na palavra, ela tem o poder de fazer o que com a sua alma? Limpar ela, restaurar ela, reconfigurar
pensado de uma forma errada, pensar da forma certa, e também de proteger a sua alma. Porque se você, muitas vezes, as situações que vêm, você reage de determinadas formas. Por quê? Porque a tua mente está acostumada a agir daquela forma. Então você acaba reagindo de forma errada. E aí você cai em quê? Nas astutas ciladas do diabo. Então faz parte da armadura de Deus você ter uma mente salva. Acolhei com mansidão uma palavra em voz plantada que é poderosa para salvar de vocês. Você tem uma mente transformada. E aí você não vai agir mais da mesma forma, você vai agir de acordo com a. Agora, tudo isso aqui que Paulo falou até agora faz parte de proteção. Todas essas partes aqui são para te proteger. Mas tem uma parte para você atacar. E ele termina no final. Tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cadê sua espada? Por que todo mundo mostra a Bíblia quando fala de espada? É a palavra. Mas essa não é a sua espada. Todo mundo, todo crente tem uma Bíblia, não tem? É. Mas todo crente está sendo vitorioso sobre o diabo. Então a Bíblia não é a espada. A Bíblia é o ferro para a espada. Mas a espada é quando a Bíblia vem na sua boca. Aleluia. Se é a imagem de Cristo, não é. Amém. Aonde está a espada de Jesus? Lê Apocalipse. Jesus disse assim: breve virei e com ele pelejarei com a espada da minha boca. Logo no começo do Apocalipse, João viu o Senhor e disse que da sua boca saiu uma espada. O que está saindo da sua boca, né? Será que está saindo ferramenta para Satanás trabalhar com elas? Palavras de incredulidade que vão dar para ele legalidade para agir? Ou será que está sendo espada? Espada, espada. Vem uma situação de enfermidade, o que sai da sua boca? Isaías 53, ele levou sobre si as minhas enfermidades. Espada. No meio da guerra espiritual, não pode sair outra coisa da sua boca a não ser espada. O que é a espada do Espírito? É quando a palavra escrita se tornou palavra viva dentro de mim e ela sai da minha boca, cheia de fé e cheia de autoridade. E aquela palavra tem o poder de ir de encontro às circunstâncias e mudar as circunstâncias. Quando há uma situação de dificuldade financeira, está tudo amarrado. E aí você poderia dizer assim: poxa, está tão difícil. Isso não é espada. Ah, nossa, que dificuldade, eu não estou vendendo nada. Isso não é espada. Agora, quando você diz: o meu Deus suprirá as minhas necessidades, tudo que eu puser nas minhas mãos prosperará. Isso é espada. Então faz parte da armadura de Deus, faz parte daquilo que você usa na guerra. O quê? Confissão. De quê? Da palavra. Então na guerra você tem que ter o quê, irmão? Você tem que ter a verdade, você precisa de revelação, você não pode estar me enganando. Você tem que estar vestido com a justiça, entendendo que você é justo em Cristo. Você tem que estar calçado, baseado, firmado no Evangelho e não em outras coisas. Você tem que tomar o escudo da fé para que aqueles dardos que vêm não encontrem com a tua alma e não te inflamem, encontrem com a tua fé e ali mesmo eles fiquem. Você tem que ter também um capacete, ou seja, uma mente restaurada, uma mente salva, uma mente restaurada, uma mente decodificada. Como um computador está com defeito, alguém vem e coloca um novo programa e ele começa a funcionar bem. E você tem que ter também a espada do Espírito. A palavra tem que estar sempre na minha boca. Você pode falar:
repita isso comigo. A palavra de Deus. A palavra de Deus não pode sair da minha boca. E diga também, não pode sair da minha boca nada que seja contrário a essa palavra. Ok? Amém. O provérbio diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem a usar bem comerá do seu fruto. Agora, quem é que tem que tomar tudo isso aqui? Quem é que tem que se revestir? É Deus que vai te revestir automaticamente? Nós. Mas como? Simples. Vamos terminar o texto. Vamos ler o verso 17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como? Verso 18. Orando. Como eu tomo? Tomai a palavra como? Orando. Agora, que tipo de oração? Em todo o tempo. Como? Com toda oração e súplica. Onde? No Espírito. No Espírito. Quem vai orar no Espírito? Repete comigo aí. Checa lama soriande lama checa tarama reca lama sodareva chonda e a revelação vai entrando no meu espírito e a verdade vai se estabelecer em mim e eu vou ficando cada vez mais consciente da minha justiça em Cristo, eu vou ficando cada vez mais preparado no meu evangelho, o meu escudo vai ficando cada vez mais fortalecido, minha fé vai ficando cada vez mais edificada, minha mente vai ficando cada vez mais fechada. Aleluia. E a palavra Aleluia. de Deus tomando uma forma Amém. tão forte dentro de mim. Glória a Deus. Não confessá-la. Amém. Da minha boca com espada. Amém. Com espada. Glória a Deus. Amém. Quando eu oro em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito Ora bem. Vamos colocar o nosso espírito para orar? Amém. E ele termina dizendo o seguinte: vigiando nisto. Vigiando em quê, irmão? Nisto. Nisto o quê? O que ele falou antes, amém? E o que ele falou antes? Sobre você orar em todo o tempo, em outras línguas. E aí ele diz, vigiando nisto em quê? Vigiando em orar em todo o tempo. O que é vigiar? Vigiar é você estar ali, montando guarda. Eu estava jogando xadrez hoje no computador com meu irmão. Você já viu qual é a estratégia no xadrez? É você atacar quem? O rei. O rei é a peça mais importante do xadrez. Ao mesmo tempo que você tenta montar uma estratégia para você tomar o rei do teu adversário, você também tem que montar uma estratégia para você proteger o seu rei, amém? Amém. Então você está sempre de olho no seu Rei. Isso significa vigiar. Você não vai achar tudo bem, você tem que lidar com o trabalho, você tem que lidar com a família, com o ministério, com tudo. Mas o principal que você tem que estar de olho é na sua oração. Peraí, eu estou orando em línguas. Peraí, eu estou orando. Não, hoje eu não orei em línguas. Não, preciso tirar o dedo para orar em línguas. Não, preciso orar em línguas. Por quê? Porque você precisa vigiar. Vigiando nisto, com toda perseverança. Irmão Melo falou que ele pregou sobre perseverança. Aleluia. Irmão, para você orar em línguas, você tem que ter perseverança. Amém. Porque você começa a orar, daqui a pouco já. O que é perseverança? Você está disposto a levar até o fim. Amém. Não importa se eu não estou com vontade de orar, não importa se eu estou desanimado, eu vou orar porque eu tenho que orar, porque eu tenho que estar revestido, porque eu tenho que estar fortalecido. Eu não posso deixar de orar em línguas nenhum dia, porque Satanás não deixa de me atacar nenhum dia. Sabe por que eu tenho que orar em todo tempo? Porque em todo tempo Satanás está planejando algo contra mim. E aí ele termina dizendo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você não só ora em mim, como você intercede pelos seus irmãos, para que eles também tenham força para orar em outras línguas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.